Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que estamos? Lá na rede vizinha, a rede começa com I, eu sempre estou fazendo uma live às 20 horas. Acabou lá, eu começo aqui, tá bom? E hoje eu vou falar de hipnose e transe. Lembrando a você que na rede vizinha, que começa com I, você entra lá no link da bio, que tem informações sobre o meu curso Hipnose Formação Clínica Presencial em Curitiba. 28, 29 e 30 de julho. Quero falar para você primeiro sobre hipnose e transe. Bom, muita gente confunde hipnose achando que o indivíduo está no estado de sono. O cara não está em sono, gente. Isso porque, como eu já falei aqui, existia nas populações antigas, nas civilizações antigas, um lugar que se procurava para curar ou tratar de algo. Isso que se fazia lá nas civilizações antigas. E lá no Egito, por exemplo, era chamado Templo do Sono. E James Bride, metade do século XIX, vai dar o nome desse procedimento de hipnose. Por isso que pegou o nome, que é uma homenagem ao deus do sono, ao deus grego do sono. Bom, o que é o transe? Bom, antes de mais nada, a hipnose é um estado alterado de consciência. É um foco aumentado. Quando o indivíduo está em transe, ele está ouvindo tudo o que está acontecendo. Por isso que, por exemplo, nos Estados Unidos, uma vez, uma moça acusou um hipnoterapeuta que ele estuprou, tinha praticou estupro nela, tal, não sei o quê, e se foi comprovado que não, que na hora que ela estava sofrendo estupro, a televisão estava ligada e aquele cara estava dando uma entrevista na televisão. Em São Paulo também, duas pessoas acusaram um hipnoterapeuta que ele tinha praticado estupro com ela, que não sei o que, não sei o que lá. O delegado pesquisou e viu que era tudo uma armação, que elas se conheciam, queriam extorquir mesmo. Bom, você está ouvindo, na hipnose você está ouvindo. Você está escutando tudo o que está se passando. Aí você talvez se pergunte, Roosevelt, por que a pessoa não volta, por exemplo? Fica ali naquele estado. Porque é muito bom, gente. É muito bom. Eu experimentei a hipnose não verbal na primeira vez, é fantástico. Eu ouvia tudo que estava acontecendo à minha volta, mas não queria voltar, porque é muito bom. É um estado de relaxamento, que dá um estado de prazer, que dá um estado, eu diria para você até, que dá um estado de felicidade para você. E aí nós vamos falar de hipnose e transe, então. Então, esse transe, na verdade, a escola clássica vai colocar que existe um estado hipnoidal, que existe um estado sonambúlico e que existe um estado disdalo, que alguns chamam de coma hipnótico. Então, deixa eu explicar para você o seguinte: a hipnose ela vai provocar um relaxamento. Esse relaxamento pode ser cognitivo, está ligado na parte mental, ou pode ser um relaxamento somático, que está ligado na parte física. E outra, não sou eu que faço hipnose em você, meu caro. É você que faz em você mesmo, eu apenas conduzo, porque é uma ferramenta que você tem, está dentro de você. Então, aquelas pessoas que falam assim, nunca ninguém vai me hipnotizar, isso é mentira, porque ela fica em média 12 vezes por dia hipnotizado. De que maneira? Quando ela entra no carro e o carro dela não é automático, ela fica pensando, ela não fica pensando, vou trocar a primeira, vou trocar a segunda. E ela faz aquele caminho de casa para o trabalho, do trabalho para casa ou para a faculdade, sempre. Então, ou quando está procurando a chave e não acha, ou quando assiste um filme e chora, ou quando dá o branco, né, que a gente diz. Então a escola clássica ela vai fazer essa divisão em três momentos. O estado hipnoidal, que é uma fase de relaxamento. Por exemplo, imagina você estar conversando com uma pessoa que faz muito tempo que você não a veja. Aí você tá com ela conversando e tá tranquilo ali, você tá relaxado, sabe? Tá ali, é aquele estado. É,
tá bem tranquilo ali. Esse é o estado hipnoidal. Aí você tem o transe leve. O transe leve já mexe com as emoções, já mexe com as lembranças, o corpo já relaxa um pouco, o raciocínio começa a passar do lado esquerdo para o lado direito, e assim vai sucessivamente. Quando você está no transe médio, que a maioria das escolas estudiosos da hipnose colocam, os fatos do presente começam a se confundir com os fatos do passado que está escondido. Então, se você começa a conversar com uma pessoa e essa pessoa, então, começa a conversar com você e começa muito lá numa época aconteceu isso, lá numa época aconteceu aquilo, certo? Deixa eu só ver aqui, porque parecia que tinha uma pergunta. Não, não tem uma pergunta, vamos lá. Aí, a pessoa começa a falar muito, buscando aquilo lá, trazendo. Esse seria o transe médio. O transe profundo, que a gente coloca, a gente tem um estado de letargia, que é um relaxamento dos músculos, dos tendões, de catalepsia também, em que há uma rigidez nos tecidos moles, que a gente fala, e a voz vai ficando diferente. É onde eu posso fazer uma amnésia nele. Por exemplo, eu posso falar para ele que o nome dele a partir daquele momento é amendoim, e ele vem, qual é o teu nome? Amendoim. E também posso pegar partes do corpo e fazer como se ele estivesse sentindo uma anestesia. É chamada de analgesia. Analgesia é a perda da sensibilidade numa parte do corpo. Anestesia geral e o indivíduo perde os sentidos, o raciocínio. Então é muito comum pegar a mão da pessoa assim e transpassar aqui, por exemplo, ó, um alfinete. E ela não sente nada, nem sangra. Ou fazer aqui e transpassar aqui, ó. Nossa, eu tô com papo, preciso fazer cirurgia plástica. Ó, agora que eu vi. Bom, tudo bem. Eu passar aqui uma agulhona aqui, tá vendo? Não sai sangue, eu não sinto e fico falando com vocês. Isso é analgesia. Analgesia. É ruim de falar mesmo. E existe um estado chamado o estado sonambúlico, onde a pessoa tem uma anestesia completa. Eu posso colocar o fogo aqui, ela não sente, eu aperto o pé dela, ela não sente, eu coloco agulha na mão, não sente. Esse é o estado assim, bem completo mesmo, onde eu poderia fazer a cirurgia sem anestesia. Poderia não, onde se faz anestesia sem a cirurgia, sem anestesia, né? E existe um outro estado descoberto por um médico chamado James Sdale, que é o estado de Sdale que fala, que muitos falam em coma hipnótico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá, gente? Assim, é bem sutil. Porque o James Sdale, ele foi numa época na Índia, e lá acontecia muitos acidentes de trem, e as pessoas tinham que amputar. Só que não tinha anestesia, não tinha, vou dar anestesia para. Não, tinha que amputar na raça mesmo. Então o que acontecia? O indivíduo ficava nesse estado e o James dele, sem anestesia, amputava o membro da pessoa. E a pessoa não sentia dor. Só que muitos dizem que ele usava a hipnose não verbal, através dos sons, através do olhar. Às vezes eu uso também, quando eu vou fazer hipnose clínica, eu faço só hipnose clínica só por indicação. Você está me vendo aí, por exemplo, você está me assistindo aí. Opa, agora a gente já se conheceu. Aí você quer uma hipnose clínica? Beleza.
né? Mas eu não fico divulgando, vou fazer hipnose. Eu venho tudo por indicação. Porque eu acho que, na minha visão, tem que ser bem assim, bem olhado, tá? Beleza, faz lá. E na hipnose clínica, eu às vezes aplico a hipnose não verbal. Então, lembre-se, a hipnose, gente, não é um domínio do outro sobre tua mente. A hipnose é você mesmo com a sua mente. Lembre-se, a mente cria doenças? Cria. A mente cura? Cura. Lembre desse ponto. Não sou eu que faço hipnose em você, é você que tem esse poder de fazer em você mesmo. E o estado de hipnose que você se encontra é o transe. E durante o dia, algumas pesquisas indicam que de 12 vezes ao dia ou a cada 90 minutos você entra num estado de hipnose, além daquele que você às vezes está. Lembre que teu dia inteiro, 5% é tua mente consciente, o restante é tua mente é o subconsciente mandando em você. E você não precisa ter receio de experimentar a hipnose, porque o único mal que ela pode fazer para você é você ficar melhor. Isso é o único mal que a hipnose pode fazer para você. Então você vai lá na outra rede que começa com I, acessa o link lá e se inscreve para o meu curso de Hipnose Formação Clínica, 28, 29 e 30 de julho, aqui em Curitiba, com certificação. Roosevelt, eu não quero ser hipnoterapeuta. Tudo bem, mas você usa para você. Técnicas de aprendizagem, potencialização de conteúdo, recuperação de conteúdo, inclusive algumas técnicas de como você fica no trato em relação às outras pessoas. É muito legal. Quando você começa a entender o ser humano, começa a ler o ser humano e começa a saber colocando os comandos embutidos, não há limite. E aí a gente percebe que o ser humano é algo muito lindo. Então, lembre-se, todos os dias a outra rede começa com I, 20 horas tem uma live. E em seguida eu venho pro TikTok aqui, falar com vocês. Certo? Não se esquece de inscrever aí, espalha para o maior número de pessoas, rumo a 1 milhão de seguidores. Vamos chegar lá. Um abraço, felicidade, tudo de bom. Tchau, tchau.